aconteceu assim uma coisa inesperada, uma coisa que eu não estava à espera, que revelou-me que afinal eu não ia mudar para o fim do mundo. Foi assim um divisor de águas para mim. Foi o que mudou tudo. Oi, oi, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Este é mais um vídeo onde eu sento aqui e partilho com vocês mais uma experiência da minha vida. E a experiência de hoje vai ser como arranjei trabalho aqui na Noruega. Bem, o meu nome é Dora, tenho 31 anos, eu nasci em Cabo Verde, eu sou cabo-verdiana. E aos 15 anos eu emigrei para Portugal, fui com o meu pai, a minha mãe já lá vivia já há alguns anos. E o ano passado, no ano 2023, eu e meu namorado emigramos para a Noruega. E neste canal eu partilho um bocadinho da minha vida, partilho esta experiência que é nova e eu acho importante partilhar porque eu sei que há muitas pessoas, assim como eu, que são muito ansiosas, muito inseguras e muitas das vezes querem dar um passo, como emigrar, por exemplo, e não sabem por onde começar. Então achei muito importante partilhar um bocadinho da minha experiência, dessa minha história e passar assim alguma informação útil. E antes de eu dar seguimento ao vídeo, vou-te pedir para inscreveres no canal, se este é o tipo de conteúdo que procuras, que vai agregar alguma coisa à tua vida. Deixa o gosto neste vídeo, partilha também com os teus amigos e familiares que tu achas que também vão gostar deste conteúdo e bora lá para mais um vídeo neste canal. Bem, eu não tenho uma licenciatura, nunca fui para a universidade, eu sempre trabalhei na área da restauração. Se eu não me engano, eu comecei a trabalhar com 17 anos e o que eu tenho é experiência. E para além da área da restauração, eu também, acho que nos últimos 3 anos, antes de vir para aqui, eu trabalhei numa pastelaria e também trabalhei como decoradora de bolos e de confecção, digamos assim. Eu estava na parte de fazer os bolos e aquela preparação toda e também acabava depois para ir para a área da decoração, onde eu aprendi muita coisa. Sempre gostei de fazer doces, especificamente bolos, e o fato de trabalhar nessa área, de me terem dado essa oportunidade, foi muito bom porque abriu assim a minha mente para muitas coisas, utensílios, forma de fazer coisas que eu não fazia ideia que existia, abriu mesmo uma porta assim na minha mente. Então, quando nós decidimos que que íamos emigrar para a Noruega, nós tomamos a decisão que seria mais fácil ser o Moreno, o meu namorado, à procura de trabalho primeiro, sendo que ele tem uma licenciatura. Ele entrando numa empresa ia tornar o processo muito mais fácil, porque ele ia ganhar mais e isso também ia ser algo muito mais seguro, digamos assim. Achamos que seria um passo importante a dar, ser eu a dar esse primeiro passo. Mas eu não ia ficar encostada à espera que ele encontrasse trabalho e logo depois, logo se vê. Então eu também meti as mãos à obra, comecei a usar bastante sites de procura de emprego, também para eu ter uma noção de como é que seria arranjar trabalho aqui na Noruega. Seria algo fácil, se não seria. E eu consultei alguns sites para ver se havia muitas ofertas de trabalho ou não, e um dos sites que eu usei bastante foi o site da Euros, que é um site europeu, que não só encontramos ofertas de emprego, mas também encontramos informação, muita informação em relação a outros países, em relação a documentos que é preciso para emigrar para esses países, coisas assim mais legais. Encontra-se muita informação nesse site. E eu acho que eu encontrei esse site assim por acaso, de tanto digitar ofertas de emprego na internet, que acabou por aparecer esse site e eu usei mesmo bastante, porque encontrei muita oferta de emprego, não só para a Noruega, mas para muitos outros países e com muita informação a juntar a isso. Mas eu vou ser bem sincera e dizer que foi muito cansativo, foi muito exausto procurar trabalho sem saber para que cidade é que eu deveria me concentrar, porque eu ainda estava simplesmente à procura em qualquer lado da Noruega, para ver mesmo se eu ia encontrar muitas ofertas e se ia estar de acordo com o conhecimento que eu tinha, se a língua ia ser uma barreira ou não. Então foi mesmo só para eu ter assim uma noção do que é que ia ser preciso. Não me candidatei a nenhum. O que foi muito complicado para mim foi o fato de ser um país onde eu não conhecia nada, não tinha noção de nada,
o que eu fazia era no computador, onde eu abria o site da Eures, eu abria outra página ao lado, na janela ao lado, com o Google Mapa, e eu ia vendo a cidade onde estava à procura de emprego, ia ver se era muito a norte, se era muito a sul, apesar que isso não ajudava muito porque ainda não sabia para onde é que nós íamos, mas foi mesmo só para ter uma noção. Eu sou uma pessoa muito insegura, sou uma pessoa que eu tento ver o lado positivo das coisas, mas chega uma altura que o meu cérebro, não sei o que é que acontece, dá uma volta e eu começo a ver as coisas de uma forma totalmente depressivas e de uma forma totalmente negativa, e eu comecei a entrar em desespero. Tive muitos ataques de ansiedade, muitos pensamentos do tipo: o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer a coisa certa? Onde é que eu me vou meter? Há tanta gente que imigra e as coisas não correm bem e acabam por voltar. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ter que dar um passo à frente e depois ter que dar 3 passos atrás. Mas graças a Deus não aconteceu. Eu também usei outros sites, usei um site norueguês que é o Finn. Também não encontrei assim muita coisa, mas também encontra-se algumas ofertas. Usei outros sites que assim que eu me lembrar eu vou deixar aqui na tela para vocês ou na descrição do vídeo, porque eu tenho uma memória muito fraca, eu não me lembro assim muito bem eu sei quais é que são os sites, mas não me lembro assim do momento dos nomes, mas vou deixar aqui tudo certinho na descrição para vocês. Então o que é que acontece? Entretanto, o meu namorado aconselhou-me a tentar marcar entrevistas, apesar de não saber para onde é que nós íamos, só mesmo para eu praticar o meu inglês, para eu perceber o mercado, saber o que é que eles estavam à procura, se ia de encontro com aquilo que eu queria. Só que, como eu disse, eu sou uma pessoa muito insegura, então eu fugi a 7 pés dessa ideia de fazer entrevistas. Arranjava sempre uma desculpa para ele: se estiveres a ver este vídeo vais-me matar, mas tenho a certeza que já sabias disso. Arranjei muitas desculpas e não fiz entrevistas nenhumas, não me queria meter nessa posição. E foi assim. E entretanto ele acabou por arranjar trabalho e ele depois de resolver as coisas com a empresa onde ele trabalhava em Portugal, se não me engano, passado 2 ou 3 meses ele veio para cá. E eu fiquei lá a orientar a minha vida, a orientar as coisas, e também fiquei à espera que ele me dissesse se ele estava a gostar da empresa, se estava a correr tudo bem, se era uma coisa que ele queria mesmo continuar cá, se era uma opção mesmo, ou se ele tinha ideias de voltar. E ele gostou assim logo de caras, ele amou mesmo, ele foi muito bem recebido. A empresa dele ajudou bastante a arranjar casa e orientar a vida dele aqui. E a partir daí tornou-se muito mais fácil, porque eu já conseguia focar numa área, né? Já tinha ali uma área onde eu podia procurar trabalho. Então o que eu fiz foi continuar a procura em sites, agora com uma área em mente, e realmente não encontrei muita coisa. Até ponderei procurar numa cidade que fica a 1 hora daqui, só que o problema é que eu ia ter que passar 2 horas do meu dia dentro de um autocarro e também não podia fazer horários noturnos, porque os autocarros têm horários limitados. E como é óbvio, eu entrei em desespero outra vez, né? Porque a ilha onde nós moramos é uma ilha pequena, não tem muitos restaurantes, não tem muitas opções, e foi aí que ele teve a brilhante ideia de me pedir o meu currículo. Eu enviei para ele por e-mail, ele imprimiu e foi entregar em alguns restaurantes aqui na ilha. E ele acabou por me mandar também o nome desses restaurantes para eu fazer assim uma pesquisa no Google, no Facebook, e foi o que eu fiz. E foi muito bom, porque o facto de ter feito essa ponte entre mim e essas empresas foi muito importante. E aconteceu assim uma coisa inesperada, uma coisa que eu não estava à espera, que revelou-me que afinal eu não ia mudar para o fim do mundo. Foi assim um divisor de águas para mim. Foi o que mudou tudo. Depois de ele ter entregue o meu currículo a alguns restaurantes, eu lembro-me desse dia perfeitamente. Eu estava no meu trabalho em Portugal e eu recebi uma chamada com um indicativo estrangeiro. Eu não sabia que era da Noruega, mas eu fiquei a pensar que se calhar era, e alguma coisa me dizia que era de algum trabalho. Não sei, é uma sensação que eu às vezes tenho. Então eu atendi, estava preparada para falar em inglês, não é que a pessoa fala comigo em português. Falou comigo em português!
A sério, juro, isso foi surreal para mim. Foi quando caiu a ficha e eu percebi que eu andava a sofrer de ansiedade à toa. Não que ia ser fácil porque estou a falar com português, não. O facto de me terem ligado da Noruega e qual é que eram as chances de eu conseguir falar com português? As chances eram nulas, pelo menos na minha cabeça eram nulas. Mas pronto, foi esse português que falou comigo, funcionário desse restaurante muito bom, por sinal, conheci muitos portugueses extraordinários ali. E pronto, ele ligou para mim e me perguntou se eu estava interessada e pediu-me um bocadinho também para eu falar um bocadinho sobre a formação que eu tinha, a experiência que eu tinha e a minha disponibilidade. Eu já sabia que dentro de, sei lá, 2, 3 meses seria o ideal para eu mudar para cá. Então eu disse para ele que, sei lá, em 2, 3 meses o meu objetivo era mesmo emigrar para a Noruega e ele disse que estavam interessados porque também tinha lá uma chefe que é portuguesa na altura e que eles estavam à procura de pessoas e foi assim, nós mantivemos o contato, eu fiquei super feliz, já fiquei com isso na cabeça, que já tinha arranjado trabalho, apesar de não ter arranjado trabalho porra nenhuma, mas foi mesmo só aquele primeiro contato. E foi muito bom. E depois, outra coisa que o meu namorado fez foi... Ele entregou numa pizzaria, aqui também na ilha, e a dona do restaurante ficou interessada, porque ela já tinha e tem 2 portugueses a trabalhar para ela, e ela gosta bastante do trabalho deles, gosta bastante deles, e então ela tem na cabeça dela que os portugueses são muito trabalhadores e que são uma mais-valia. Os portugueses são muito trabalhadores, mas assim como qualquer país, há pessoas que gostam de trabalhar e há pessoas que não gostam de trabalhar. Mas como ela tem 2 pessoas que ela gosta bastante, ela pensa logo que ter uma terceira pessoa vindo de Portugal seria também mais alguém para adicionar alguma coisa. E ficou com o contato do meu namorado e ela disse que assim que eu chegasse aqui na Noruega, para eu ir falar com ela. Só que eu depois pensei, em Portugal trabalhar numa pizzaria basicamente é para os estudantes, para aqueles adolescentes que querem tirar um dinheirinho extra, não querem fazer daquilo vida. Eu pensei, ok, para começar também não seria mau, mas eu já vinha com aquela mentalidade de que trabalhar numa pizzaria não era algo que eu queria. Até quando meu namorado falou sobre isso eu fiquei um bocadinho triste, eu pensei, eu não quero sair daqui a trabalhar numa área que eu gosto, na altura estava a trabalhar com os bolos, como já disse, para ir trabalhar numa pizzaria. Para mim eu senti que era como dar um passo atrás, sabem? Porquê? Porque eu já tinha aquela mentalidade formada, porque trabalhar numa pizzaria em Portugal não dá dinheiro, ganha-se muito, muito pouco, o valor por uma hora de trabalho é, sei lá, acho que é 3 euros e tal, era tipo muito baixíssimo. Eu sei porque já fui a uma entrevista uma vez, porque estava à procura de um part-time e nem para part-time servia para mim, eu ia tirar, sei lá, 300 e tal euros por mês, era impensável. Mas eu vou ser bem sincera, no início não gostei da ideia, estava mais virada para esse primeiro restaurante que ligou para mim, mas não é que a vida dá voltas, a vida dá voltas e eu cada vez mais eu acredito nas voltas que a vida dá no que toca a minha vida, porque muitas das vezes eu quero uma coisa e aquela coisa não acontece e acontece outra coisa 1000 vezes melhor. Eu quando cheguei na Noruega fui falar com o chefe do primeiro restaurante que me ligaram, que foi o português a falar comigo, só que o problema é que ele já não estava à procura de uma pessoa com tanta urgência. Ele estava à procura de alguém que começasse em 2, 3 meses e eu não queria ficar parada esse tempo todo, porque apesar do meu namorado estar a trabalhar e estar a ganhar bem, dava para eu estar em casa à procura de trabalho, só que eu não queria estar em casa, porque nunca fui habituada a estar simplesmente sentada e à espera que alguém me bancasse, nunca, e eu espero que isso nunca venha a acontecer. Que no início é complicado e que eu já estava à espera que pelo menos nos primeiros meses isso pudesse vir a acontecer. Mas eu não queria que acontecesse, eu queria arranjar trabalho o mais rápido possível. Acho que foi, não sei se foi no dia que eu cheguei cá ou se foi 1 ou 2 dias depois, a dona dessa pizzaria mandou uma mensagem a dizer que assim que eu estivesse aqui, eu não sei se ela já sabia que eu estava aqui. Não, calma, eu tenho que sempre escrever as coisas, apesar de ter aqui
Os meus apontamentos... Ai, isto está bem do escuro, esperem só um bocadinho. Basicamente foi assim, eu fui lá tentar falar com ela, fui com o meu namorado, eu acho que foi no segundo dia que eu cá cheguei. Eu fui lá tentar falar com ela, só que ela não estava. Acho que ela estava numa reunião, alguma coisa assim, e então ela não podia falar comigo, eu vim-me embora. E ela mandou mensagem, eu não sei se foi no próprio dia, não me lembro, ou se foi no dia a seguir, mandou mensagem a dizer que assim que eu chegasse aqui na Noruega para eu ir falar com ela. Mas ela já sabia que eu estava cá, ela já sabia que era eu, possivelmente, mas pronto, ela mandou mensagem a dizer que assim que eu chegasse aqui para eu ir falar com ela. E foi o que eu fiz, combinei com ela, marcamos uma entrevista. Ela disse que o chefe da cozinha, que é o Tiago, português, ia estar presente no caso de haver alguma coisa que fosse preciso traduzir, porque claro que a entrevista foi em inglês, não preciso dizer isso. E correu super bem, não estava à espera. Eu por acaso preparei-me, eu vi no YouTube alguns canais de pessoas a ajudar como fazer uma entrevista, né? As possíveis perguntas que normalmente eles fazem, as possíveis respostas que são assim as ideais para darmos, perguntas que nós também no final eles pedem sempre para nós fazermos algumas perguntas sobre a equipa, sobre a empresa. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista de trabalho em que eu não estava nervosa. Se eu for olhar assim para trás, eu não estava assim muito nervosa, porque eu estava-me a sentir tão grata, eu estava com o coração tão cheio, apesar de ainda não ter tido certezas se eu ia trabalhar lá ou se não ia trabalhar lá, mas o facto dela aceitar receber-me, uma pessoa que ela não conhece de lado nenhum, simplesmente o meu namorado foi lá e falou de mim, falou muito bem de mim, por sinal, mas só o facto dela aceitar falar comigo, tirar um tempo dela e falar comigo, deixou-me de coração tão cheio que eu fiquei super à vontade, até fico emocionada. Mas eu lembro-me da sensação que eu tive naquele dia, porque até ela perguntou-me se eu já tinha outros sítios em mente, e eu disse que sim, que já tinha ido naquele outro restaurante, e ela perguntou-me se eu começasse lá a trabalhar, se ela ia ter que ficar preocupada que se o outro restaurante me chamasse, se eu ia lhes deixar e ir para o outro restaurante. E eu disse para ela que eu nunca ia fazer isso. Eu já estava tão grata que eu senti uma leveza dentro de mim que eu simplesmente deixei-me ir. A entrevista correu super bem. Houve algumas coisas que eu tive que falar em português para o Tiago ajudar-me a expressar-me da melhor forma, mas foi assim uma ou outra coisa. Foi mesmo super tranquila, ela também mostrou ser uma pessoa super simpática, super aberta, e foi logo assim, ela decidiu que eu ia, naquelas 2 semanas eu ia estar basicamente a experiência. Eu trabalhei com o Tiago a fechar o restaurante, se não me engano, restaurante da cozinha, e para eu ver como é que funcionava e isso tudo, e correu super bem, até hoje estou lá, já fiz um ano. Eu cheguei, foi muito incrível assim, porque eu cheguei no dia 12 de maio e eu comecei a trabalhar, acho que nem foi 2 semanas depois que comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no dia 22, acho que foi no dia 22 de maio, foi assim muito rápido. É por isso que eu digo que eu fui muito abençoada e privilegiada, porque incrível! E até agora está a correr super bem, eu gosto bastante de trabalhar lá. Claro que há dias em que é muito estressante. Às vezes é muito estressante porque estamos a trabalhar com outras pessoas, estamos a trabalhar com pessoas de uma cultura diferente, com ideias diferentes. Não que lá haja assim atritos e muitas coisas para eu me preocupar, nada disso. Simplesmente os noruegueses têm uma forma diferente de trabalhar, são pessoas muito mais relaxadas. Não são como nós que em Portugal estamos habituados a estarmos a correr para termos o nosso trabalho feito, nem nada disso. Eles aqui fazem as coisas deles nas calmas, eles não têm aquela nossa energia, aquela nossa preocupação com o trabalho, e isso às vezes chateia muito, porque muitas das vezes tu tens de estar a fazer o trabalho dos outros para as coisas serem feitas, porque eles não querem saber. Basicamente é isso. Eu queria muito gravar este vídeo. Porquê? Porque inicialmente eu pensei que ia ser impossível, eu pensei que o facto de eu falar inglês e o meu inglês não ser perfeito, ser básico, ia ser uma barreira muito grande.
É claro que houve muita sorte, a mistura, mas também o facto de não só agarrarmos a parte negativa e também termos ali uma parte que pensa positivo, uma parte que vai alimentar aquela coisa dentro de ti, de coisas boas, pensares que é possível sim. E eu acho que tudo acontece por uma razão e o meu objetivo mesmo é partilhar isso com vocês e dizer que acreditem em vocês, não façam como eu, que muitas vezes eu sou a minha própria inimiga e não acredito nas minhas capacidades, não acredito naquilo que eu sou capaz de fazer. A vida arranja sempre uma forma de sorrir para mim e eu sou muito grata por isso. Eu já vi muitos vídeos de pessoas no YouTube a contar a experiência de trabalho aqui na Noruega e há muita gente que fala muito mal, há muita gente que teve experiência muito más, mas eu sei que há muitas pessoas que aproveitam-se de imigrantes que vêm para aqui à procura de uma vida melhor e há muitos esquemas, por isso tenham muito cuidado com as pessoas que vocês falam quando querem emigrar. Tenham muita atenção também às ofertas de emprego que encontram em sites, procuram no LinkedIn, procuram no Google, procuram no Facebook, tentem arranjar o máximo de informação desses sítios, entram no Google Mapa e metem o endereço daquela empresa, vê se existe mesmo, faz assim uma pesquisa mais a fundo. O LinkedIn é muito importante porque vocês podem entrar em conversa com outros membros do LinkedIn, por exemplo, entrar em empresas da vossa área e tentarem se linkar a pessoas que trabalham nessa empresa ou que já trabalharam e trocar informações, mandarem uma mensagem, fazer perguntas. Tentem fazer assim pesquisas mesmo a fundo. O meu namorado também, na altura, quando ele encontrou esta empresa que ele trabalha hoje, ele procurou mesmo a fundo e ele encontrou jornais mesmo daqui da ilha com datas recentes dos responsáveis pela empresa, as pessoas com quem ele fez entrevista, estavam lá no jornal com a foto deles a falar da empresa e isso tudo, por isso ele sabia que era mesmo uma empresa que existia e que as pessoas que falaram com ele eram mesmo pessoas de confiança, trabalhavam mesmo naquela empresa. Eu sei que muitas vezes estamos no desespero, queremos mesmo sair do nosso país ou da nossa cidade, queremos mesmo uma mudança. Eu, por exemplo, estava com uma sede de mudança enorme, que eu demorei 4 meses para emigrar para aqui. Eu já estava numa ansiedade enorme, já queria sair de Portugal, para mim aquilo já não dava mais, a minha vida não estava a ir para frente, estava estagnada. Por isso eu sei o quão desesperador era. O meu namorado sempre a dizer para eu ter calma, porque ele ainda estava a tratar das burocracias, porque ia ser muito pior se eu viesse para aqui e ele ainda tivesse coisas por tratar. Ele não ia conseguir dar o apoio que eu ia precisar. Por isso tenham calma, cabeça fria, porque mais vale demorarem um bocadinho e terem a informação toda que precisam do que fazerem as coisas com pressa e depois acabarem por ficar numa situação de saia justa ou terem que voltar para o vosso país porque não tiveram paciência para resolver as coisas com calma. Essa é a minha experiência, essa é a minha visão. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu disse, os sites que eu usei para procurar emprego. E é isso, eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, desta partilha. Comentem bastante, partilham este vídeo, deixem o vosso gosto. É isso, muito obrigada por terem estado aqui comigo e vos vejo no próximo vídeo. Ciao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.